no botão de play, é projetado sobre paisagens urbanas e é moldurado por um ramo de louro. Botão minimiza. Especial, Festival Urbanocine Inter TV. Olá, eu sou o Paulo Martim. Eu sou branco, tenho cabelos e olhos castanhos, estou vestindo uma roupa com listras e usando máscara de proteção. Eu estou aqui rodeado de árvores porque hoje eu estou no Parque das Dunas, aqui em Natal. Você gosta de cinema? Então fica junto com a gente porque a partir de agora começa o programa especial Festival Urbanocine Inter TV. Um projeto que vem trabalhando com cinema, educação e acessibilidade comunicacional com pessoas com deficiência aqui no Rio Grande do Norte. Para a gente entender como é que funciona esse projeto e como essas produções foram realizadas durante a pandemia, eu bati um papo com o Gustavo Guedes, que é coordenador do projeto. O Urbanocine é um projeto que visa democratizar o acesso ao cinema. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essa história, que é uma história linda e inspiradora. E quem vai contar um pouquinho mais sobre isso é o Gustavo Guedes, que é o coordenador do projeto. E aí, Gustavo, tudo bem com você? Tudo bem, Paulinho. Coisa boa ter você aqui, viu? Então eu já quero saber, como é que surgiu a ideia de transformar o Urbanocine em um projeto realmente motivador para tanta gente aqui do Rio Grande do Norte? Pô, Paulinho, a gente tem esse projeto desde 2013. A gente trabalha com exibição de cinema, né? Projeção, ocupação de espaços públicos. E a gente desenvolveu esse modelo de ação junto do festival, né, que a gente realizou em 2015. E essa tem sido a nossa última atualização. Então a gente vem desse ano de 2015 até 2018, trabalhando com oficinas, né? A gente faz essas exibições e projeções e oficinas em diversas cidades do Brasil. Em Natal, Nordeste, a gente circula bastante. E a gente consegue, em 2018, desenvolver um trabalho já voltado muito mais para a educação e educação com acessibilidade. É quando a gente entende que isso aí podia ser um agremiador de muito mais público para trazer para o audiovisual local. Então, a gente desperta para isso e faz, poxa, a gente tem que inserir essa população, ainda mais que uma população muito alta, né? A gente tem um coeficiente aí de 27% de pessoas com deficiência no estado do Rio Grande do Norte. E a gente entende que essa linguagem cinematográfica, ela, às vezes, não circula nessas pessoas por diversos empecilhos. Então, a gente entende como um projeto de audiovisual, de montar uma missão que utilizasse esses três eixos. Título: Descoberta. Uma janela aberta. Dela são vistas copas das árvores balançando com o vento e o céu ao fundo. Voz em off. E ouvi uma voz que diz: não há razão. Você sempre mudando já não muda mais. Esse é um trecho de uma música uruguaia que eu gosto muito. Eu acho que eu me identifico, sabe? Passei parte dos meus 18 anos tentando mudar para pertencer. Mudar meu cabelo, de preto para azul, para loiro, para vermelho e para preto de novo. Minhas sobrancelhas grossas, meus dentes meio separados, meu corpo gordo que parece incomodar demais. Talvez seja por isso que eu encontre tanta dificuldade ao tentar dizer quem eu sou. Me neguei essa descoberta ao máximo, mas eu tento. Eu vou recomeçar. Oi, eu sou Beatriz. Eu tiro fotos, gosto de pintar e fabrico sabonetes artesanais. Vou cursar biblioteconomia na Universidade Federal, mas minha vontade mesmo é de fazer cinema um dia. Eu tô tentando sair da minha zona de conforto. Eu acho que eu tô conseguindo. Créditos: direção, fotografia, som, montagem e audiodescrição por Beatriz Meirelles. Quando a gente fala sobre democracia, a gente também tem que pensar que existem diversos tipos de público, incluindo pessoas com deficiência, né? Então foi a partir daí que você teve essa ideia de se preocupar com esse público e deixar realmente o cinema mais acessível para essas pessoas? Pô, Paulo, a gente tem um consciente coletivo de que essas pessoas com deficiências pertencem a um outro mundo, né? Elas estão em outro lugar, que elas não conseguem se integrar com as coisas que a gente faz, sendo que não é exatamente isso, né? São pessoas, elas têm suas necessidades específicas, mas isso não as diferencia, né? O que acontece é que, por situações, essas pessoas são excluídas de processos, principalmente processos artísticos,
os produtos não chegam até elas, né? Ou se chegam, não tem com essas necessidades específicas que esse público tem para consumir esse conteúdo. O mais interessante desse projeto é que ele vai além da exibição do cinema. Vocês também se preocupam com a capacitação do público, né? Inserindo eles também a produzirem junto com vocês. Paulinho, exatamente. É porque no audiovisual a gente tenta trabalhar com 3 eixos, né? Esses 3 eixos seria a produção de filmes, a exibição de filmes e a capacitação para pessoas produzirem filmes, e assim a gente tem uma cadeia muito contínua. Trailer da minha vida. Lígia é uma garota de pele negra, com cabelos curtos, pretos e cacheados. O vídeo apresenta um caderno contendo diversas fotos com anotações, páginas escritas e listas de séries e músicas. Gatinho preto entre folhas. Oi gente, sou eu de novo, Lígia, aqui pra falar um pouquinho pra vocês, e hoje eu queria trazer a história desse meu caderno aí. Caderno pendurado em um varal. Ele é um caderno de cor bege, bem clarinho, que tem um elástico que fecha ele. Fecha o caderno. E bom, eu comprei ele esse ano ainda, no comecinho da quarentena, dia 7 de maio, no intuito de transferir palavras, algumas coisas que eu acho importante guardar. Folheia o caderno. Eu dei a ele o nome de Cápsula do Tempo. Ele vai ser um caderno de cápsula do tempo, porque eu tô passando esse ano inteiro escrevendo nele. Uma foto. Coisas que eu gosto, pessoas que são importantes pra mim. Outra foto. Músicas que eu gosto de ouvir, séries que eu gosto de assistir. Mais uma foto. Pra que a Lígia do futuro possa ver isso, sabe? Foto com amigos. E também é uma forma de eu conseguir ter esperança Lista de séries. pra um futuro, sabe? Lígia e o pai. Pensar que lá na frente eu vou poder olhar isso, ler isso e sorrir. Ela e a mãe. Lembrando do quão ingênuo eu era, ou de como as coisas eram diferentes. Lista de músicas. Eu gosto de sempre registrar as coisas, seja em fotos, em vídeo, ou nesse caso, na escrita. Foto com amiga. Porque tem muitas coisas que às vezes somem da nossa memória. E essas coisinhas às vezes é interessante de guardar para refrescar a memória no futuro. E esse caderno me ajudou muito em alguns momentos. Páginas Já escritas. desabafei muito nele, em momentos que eu não sabia o que falar, como falar ou para quem falar. Foi nele que eu consegui ter um abrigo, digamos assim. Lígia sorridente. Então, vai ser ele a de hoje. Ele é o meu personagem de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. Ele ainda tem muitas páginas para ser escrita. O caderno balança no varal. Eu espero conseguir terminá-las em breve. Até uma curiosidade minha, eu acho que a pandemia nos trouxe muitos ensinamentos e inclusive, por exemplo, no boom das lives a gente viu ativamente o trabalho de pessoas que trabalham com Libras, né? E você acredita que as pessoas estão mais ligadas nisso, elas estão mais preocupadas para que todo tipo de audiovisual, qualquer trabalho que a gente faça, seja na internet ou na TV, seja realmente mais acessível para essas pessoas? Mostrou um espelho, né? Se percebeu que existem essas pessoas, né? E a necessidade de comunicação chegar até elas também. Então não é só pelo motivo de que a informação seja transmitida, mas que essas pessoas consumam a informação também. E o festival em si, o Festival Urbano Cine, ele reúne todo o trabalho, né? O processo de educação, o processo de produção mesmo e a exibição dos filmes, né? Conta pra gente como é que funciona todo esse trabalho. O que a gente fez foi condensar essas atividades de cinema, educação e acessibilidade em vários ambientes, né? Um intermídia, na verdade. A gente está aqui na televisão, mas a gente também teve no nosso espaço, no site do Urbano Cine. Então, o que a gente realizou ao longo do ano inteiro que passou foram aulas, a gente realizou um webinário também para capacitar as pessoas e trocar informações com pessoas de outra cidade, de outros estados, do que seria essa comunicação de cinema, educação e acessibilidade, né? Como é que a gente pode juntar todas essas vertentes em prol dessa ferramenta. E também em 2020 a gente desenvolve esse curso, que seria um curso para capacitar pessoas interessadas para uma linguagem audiovisual acessível, né? Com recursos de audiodescrição. Então a gente também desenvolve, posterior a esse momento das aulas, um festival onde a gente tem mostra com os filmes dos alunos que produziram durante o nosso curso,
mas também com filmes de uma produção do Rio Grande do Norte e uma produção de outros estados do Brasil. Então a gente conclui nossas atividades com um conjunto de produtos audiovisuais, todos eles com audiodescrição. Pois é, adorei o bate-papo, espero que todo mundo tenha gostado, com certeza, porque o cinema ele precisa realmente ser acessível para todo mundo. É isso aí, Paulo. Obrigado pela oportunidade. A gente está aqui batendo um papo sobre cinema, educação e acessibilidade, sobre o Urbano Cine. E a gente realmente tem esse objetivo que o cinema seja essa ferramenta socializadora, né? Onde a gente possa se juntar e discutir sobre temas que a gente acha pertinentes na nossa sociedade. Agora a gente vai para o intervalo comercial, mas não sai daí porque daqui a pouquinho a gente vai ver como as oficinas do projeto Urbano Cine vêm incentivando os jovens a produzirem filmes acessíveis. Não sai daí que a gente volta já já. Estamos apresentando, em especial, Festival Urbano Cine Inter TV. Voltamos a apresentar, em especial, Festival Urbano Cine Inter TV. Estamos de volta com o programa especial Festival Urbano Cine Inter TV. Desde 2018, o projeto vem produzindo oficinas para jovens produzirem seus próprios filmes, mas com um diferencial, capacitando esses futuros profissionais a produzirem curtas com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual e auditiva. Detalhes em mãos digitando. Uma das mãos pega uma garrafa e enche uma caneca com água. Aos poucos, um homem branco vai se revelando. Ele está sentado, usa camisa com listras e máscara de proteção. Você acabou de ouvir uma audiodescrição. Então, se você tivesse uma deficiência visual e não existisse esse recurso, você saberia o que eu estava fazendo? Ou se você fosse uma pessoa surda ou com deficiência auditiva e não tivesse essa legenda aqui, você iria me compreender? É assim que a gente entende a importância dos recursos de acessibilidade que ampliam a compreensão e interação de pessoas com deficiência no mundo do entretenimento. Oi, eu sou Beatriz. Eu tiro fotos, gosto de pintar e fabrico sabonetes artesanais. A participação de pessoas com deficiência na cultura deve ir além das salas de cinema e teatro como espectadores. Eles também têm um papel fundamental no processo de produção. O Thiago Cerejeira é deficiente visual e é um exemplo disso. Ele trabalha como consultor de audiodescrição há 10 anos. O papel do consultor com audiodescrição, do consultor, é uma pessoa com deficiência visual, com formação, com pesquisa na área da audiodescrição. E ele está ali como um representante das pessoas com deficiência visual, e ele tem que pensar em termos médios, né, de um público que tem uma leitura mais avançada até um público que não tem muita leitura de cinema, e então isso tem que estar ali mediano. Você não pode também trabalhar com algo muito técnico, uma linguagem muito técnica. Tem que ser uma linguagem que alcance a todos os públicos. E para que essa comunicação realmente seja estabelecida da melhor forma possível, o que se precisa ter na audiodescrição? É preciso entender que a audiodescrição ela não vai fazer uma tradução literal de tudo que está acontecendo na tela ou na imagem. Ela vai trazer escolhas, e essas escolhas elas vão auxiliar nessa compreensão, nesse entendimento. Mas o importante é pensar que essas escolhas têm que ser bem acertadas, porque elas vão fazer toda a diferença nesse processo de formar uma imagem, né? A pessoa com deficiência visual ela vai poder formar essas imagens. A Mayara Barreto também é consultora. Ela marcou presença no último festival do Urbano Cine, que aconteceu em dezembro de 2020. Além da exibição de curtas, o evento promoveu oficinas para capacitar os alunos a produzirem filmes com recursos de inclusão, como audiodescrição e legendagem. Aqui no Urbano Cine, por exemplo, os vídeos que a gente produziu, as videoaulas, a acessibilidade deles foi pensada para além da audiodescrição. A gente não só gravou os vídeos e depois acessibilizou. Quando os meninos pensaram o roteiro do vídeo, a gente pensou já nessa questão da acessibilidade, já no roteiro dos vídeos, numa linguagem mais acessível. Por causa da pandemia, o festival aconteceu de forma online. Foram exibidos curtas potiguares e produções de outros estados brasileiros.
As lives também contaram com profissionais que discutiram a importância da representatividade e o surgimento de oportunidades para pessoas com deficiência no cinema. É tanto que em todos os vídeos eles se descrevem, eles falam como eles são. Quando eles fazem alguns gestos, se possível, eles já falam que é isso que eles estão fazendo. Quando eles seguram um celular, quando eles seguram um objeto, eles falam o que estão fazendo. Então, nos vídeos que a gente pensou, foi além de só colocar a audiodescrição, a gente pensou também numa postura acessível. Alisson e Adriele participaram das oficinas e os primeiros filmes criados por eles foram acessíveis. E com o Urbano Cine veio uma experiência maior para a gente entender, por exemplo, o básico da fotografia, enquadramento e várias questões que envolvem o audiovisual e com foco nisso que a Adriele falou de acessibilidade, que eram ferramentas que eu, pelo menos, não tinha conhecimento. E a oficina trouxe isso pra gente, então é isso que a gente leva da oficina, esse aprendizado, a acessibilidade, que é tão importante, que muita gente não conhece, não sabe como fazer. Wallace já está no mercado, ele é autor de um filme que foi exibido no festival. Então isso cada vez mais tem que estar na cabeça do realizador, essa responsabilidade social, de produzir o filme e pensar nesses recursos, né? Até como linguagem também, né? Agora, o desafio é deixar os filmes e os espaços cada vez mais adaptados para pessoas com deficiência. O processo histórico, né, das pessoas com deficiência visual, durante muito tempo elas foram colocadas à margem do convívio social, né? E hoje em dia, com a luta delas, com a organização dessas pessoas, a sociedade começa a perceber que elas precisam estar inclusas no contexto social, e isso inclui os espaços culturais, né? O nosso diferencial enquanto ser humano é produzir cultura, e essas pessoas, elas produzem cultura também, elas também querem ter acesso à cultura. E para isso elas precisam dos recursos de acessibilidade, que é a audiodescrição, é o intérprete de Libras, a legendagem. E é preciso entender que existe esse público, que é um público consumidor também, né, de material audiovisual, de séries, de filmes. Esse público é um público consumidor, ele quer assistir, e se não tiver o recurso, fica inviável para ele. E agora a gente vai conferir mais um curta produzido durante uma oficina do Urbano Cine. Gabriel Lopes é um garoto branco de cabelos pretos, curtos e crespos. Usa camiseta branca com estampa frontal e bermuda. Aparece ora do peito para cima, ora de corpo inteiro, em um espaço aberto com áreas verdejantes e dunas. Vista em primeiro plano de um portão gradeado, ao fundo o horizonte ao entardecer. O meu caminho. O autismo na minha vida significa superação. Foram muitos desafios vencidos até aqui. Mostra uma gata. Eu tive uma infância normal, com algumas dificuldades que nem eu e nem minha mãe nós sabíamos. Em outra escola que eu estudei, a diretora, ela chamou a minha mãe e ela disse para minha mãe que eu tinha algumas dificuldades na sala de aula, né? Ou seja, no aprendizado. Ela pediu para minha mãe procurar uma pedagogia e uma ajuda psicológica. Eu fui para outra escola, né? Mas nessa outra escola eu não tive muito apoio dos professores, e não foi fácil, foi muito difícil. E quando eu cheguei em uma escola municipal, em outra escola, né, que eu estou estudando até hoje, nessa outra escola municipal eu avancei e eu aprendi a ler com 12 anos. Estou aqui. Como foi para você descobrir o autismo, quando você teve consciência do que era o autismo? No começo eu não entendia muito, né? No começo foi muito difícil para mim. Gabriel, com expressão séria e olhar fixo. E realmente, quando eu descobri isso, eu fiquei assim, pensando o que poderia ser. Então, realmente eu não sabia o que era, foi muito difícil para mim, né? Com um preconceito também que rolou muito. Então, eu tive que aprender a me lidar com preconceito, né? Que essa descoberta
fez. O sentimento que eu tenho hoje é de vencedor. Vira-se. É vitória. Então, realmente eu agradeço muito as pessoas que me ajudaram até aqui, né? Lembrando que eu aprendi a ler com 12 anos. E eu agradeço todo mundo que me ajudou nessa jornada. É visto de costas, caminhando ao longe, numa estrada de barro, magiada por vegetação rasteira. Roteiro e execução, Gabriel Lopes. E aí, estão gostando do programa? É assim que a gente entende a necessidade desses recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência, né? E aí, então, eu te pergunto, qual a importância da representatividade no cinema? O que é cinema para você? Cinema para mim é arte que me traz emoção, diversão e conhecimento. Acredito que essas 3 palavras resumem bem o que é o cinema. É uma narrativa que envolve uma carga bem forte de visualidade e também de sonoridade. E essa conjugação de som e imagem, ela é utilizada de uma forma muito criativa e com inúmeras possibilidades. Cinema para mim é um pouco de tudo, né? E quando eu falo de cinema, eu falo especificamente de audiovisual, né? Dessa poética que envolve, né, tipo, desde artes visuais, né, as questões profissionais, né, tipo, institucionais e isso, assim, coisas amadoras, profissionais, experimentais, documentário, ficção, sabe? Tudo isso, assim, para mim, tá dentro. É um universo de possibilidades. O cinema me permite dialogar comigo, permite interagir com realidades diferentes. Gosto muito de cinema. Qual a importância da representatividade no audiovisual? É, sobretudo, permitir com que as pessoas com deficiência visual possam fruir e compreender melhor a obra em questão. Desde a presença efetiva dessas pessoas, como atrizes e atores que vão participar diretamente de uma filmagem ou de uma encenação, até o exercício da crítica como espectadores. A audiodescrição é uma poética e que deve ser, né, tipo, trazida como, e acho que o Festival Urbano Cine traz essa proposta. Como foi assistir o seu primeiro filme com a audiodescrição? É maravilhoso. Eu me lembro que o primeiro filme que eu assisti, eu fiquei completamente embevecida e encantada de constatar a quantidade de informações visuais que são veiculadas e que a gente ficava desprovida dessas informações carregadas de sentido e de significado, e que com a audiodescrição a gente pode ter acesso em igualdade com as pessoas que enxergam para poder desfrutar de um filme com mais inteireza. Eu fui desde criança muito incentivada pelos meus pais a ver filmes, né, ao contato com o audiovisual. E aí, na adolescência, quando a minha visão caiu bastante, essa experiência já não era mais igual. E só depois de muito tempo, já adulta, é que eu fui conhecer a audiodescrição. E aí se abriu de novo para mim um universo cultural. Poder assistir com autonomia um filme, poder dialogar, chorar, rir, interagir com um filme de forma independente é indescritível. Foi experiência ao mesmo tempo intrigante e interessante. Intrigante por ser algo novo, interessante foi por trazer novamente a possibilidade de assistir a filmes, coisa que há muito tempo não me era permitida. Uma dica de filme para assistir e por quê? O filme se chama Emicida, Amar, Elo, É Tudo Pra Ontem. Ele está disponível na Netflix e é uma boa recomendação por se tratar de um filme carregado de ideologia que traz à tona questões culturais, religiosas,
a cultura da negritude, as condições de vida das populações, né, ou das camadas da população que são precarizadas, enfim, vale a pena. O ensaio sobre a cegueira, porque ele trata do ser humano, da, entre aspas, cegueira do ser humano, como um todo e não como uma incapacidade imposta pela perda sensorial do sentido da visão. Então ali é que mostra realmente o que é o ser humano. É o Forrest Gump, contador de história. Foi o filme que eu assisti quando eu enxergava e depois que eu perdi a visão. Ele tem uma audiodescrição competente que conseguiu me emocionar tanto quanto da primeira vez que vi. E agora a gente vai conferir um trecho de um curta que foi exibido no Festival Urbano Cine. Do mirante do Cajueiro, avista-se uma área montanhosa sob o amanhecer. Em letras brancas, Tingo-Lingo. A silhueta da área montanhosa contrasta com o céu alaranjado no horizonte. O homem sai de uma casa vermelha. Fecha a porta. Ele usa camisa UV azul, bermuda vermelha e um chinelo de borracha. Caminha pela rua de terra batida. Carrega uma lata cilíndrica de alumínio, fixada a uma alça de couro, presa às costas. Segue pela esquerda, passando em frente a casas típicas de uma pequena comunidade do interior. O homem segue pela estrada e segura um triângulo de alumínio. Uma pessoa montada a cavalo passa por ele. O homem continua o percurso. Ele tem cerca de 45 anos. É magro, calvo, tem orelhas grandes, nariz pontudo, lábios finos. De longe e do alto, vemos o homem calvo caminhar e tocar o triângulo. Ele sobe uma escadaria. Área interna de um ambiente com paredes cobertas por mosaico de fotos. O homem chega e para diante de uma parede. Ele observa as fotografias. A fotografia do homem calvo está entre de dois homens, um gordo e um outro. É dia. O vento forte balança os galhos de dois coqueiros que estão próximos a uma casa com tijolos aparentes. O homem gordo da foto do mosaico sai de dentro da casa. Ele mexe no celular. Baixa uma foto do mosaico enviada pelo grupo do WhatsApp Tingo-Lingo. Guarda o celular no bolso e segue. Carrega uma lata cilíndrica de alumínio nas costas e um triângulo na mão. Ao longe, o homem gordo caminha pelas dunas de areia. Ele usa boné, um crucifixo dourado no pescoço, camisa verde, pochete e bermuda tactel escura. Caminha descalço à beira do mar, enquanto toca o triângulo. A praia está lotada de mesas, guarda-sóis e banhistas. Duas pessoas batem palmas, animadas no ritmo do triângulo. O homem gordo abre a lata, retira um pacote de biscoito cavaco chinês e entrega para uma banhista. Ele pega o dinheiro e o guarda na pochete. Coloca a lata nas costas e vai embora. No céu azul, o sol se propaga em 8 feixes. É dia. O terceiro homem das fotos do mosaico caminha por uma rua. Ele tem cerca de 30 anos, é magro, tem a pele bronzeada. Usa boné azul e camisa vermelha. Também carrega uma lata cilíndrica nas costas e toca um triângulo enquanto caminha. Ele divide um saco de cavaco chinês com 2 meninos. Ele faz que sim para as crianças que comem sorridentes. Pega um folheto do biscoito, acena, olha para os meninos e vai. Surgem mais meninos. Eles dançam no ritmo do triângulo e estão com a boca cheia de biscoito. Olham para nós, gargalham, sobem na calçada, correm. Um deles dança com uma mão na cabeça e outra mão sobre o peito. Ele usa uma bermuda tactel e sandálias Crocs.
Processo de preparação de cavaco chinês. Forno a lenha com 3 chapas de ferro. Alguém abre a primeira chapa, vira os lados das massas do biscoito, fecha e vira a chapa. Vira a segunda chapa. Pega um bule e vai até um balde verde cheio de massa. Algumas moscas rodeiam o balde. E as desigualdades elas só cresceram. Mas enche o bule de massa, vai até a terceira chapa e derrama 3 porções de massa. Fecha a chapa. Os 3 vendedores de cavalo sentados à mesa. Melhor do que isso, a gente vai. Mas, o homem de vermelho. Enquanto se não der certo, nós vamos viver nessa vida mesmo, porque não tem outro jeito. A alternativa que tem, o homem calvo. Assim, a profissão que a gente tem no momento é o cavaco. Também nós achar bom também. O cavaco é o seguinte, o cavaco a gente trabalha para nós. Trabalha para si mesmo. Se eu vou trabalhar numa empresa, a empresa só quer pagar um tantinho, um salário mínimo. E hoje no cavaco, não, graças a Deus, dá para nós sobreviver, pagar nossas continhas. É dia. O homem de vermelho observa o trem passar. Está com a lata nas costas e o triângulo na mão. Esse foi o nosso programa especial Festival Urbano Cine Inter TV. O projeto continua em 2021, produzindo oficinas e festivais de cinema online. Para saber mais detalhes, acesse o site urbanocine.com.br e as redes sociais @urbanocine. A gente se vê numa próxima. Até lá!